Olá, equipes do Programa de Ensino Integral. Nesse vídeo, falaremos sobre um importante instrumento do modelo de gestão e pedagógico do Programa de Ensino Integral, os guias de aprendizagem. Essa é mais uma formação da Diretoria de Ensino de Mojimirim. Dirigente Regina Nava Santos Araújo, sob a supervisão de Rose Matos e PCNP Cláudia Rocha. Os objetivos desse vídeo é compreender os procedimentos para a construção dos guias de aprendizagem. O que é um guia de aprendizagem? Ele é um importante instrumento de regulação da aprendizagem que se destina fundamentalmente a organizar atividades docentes e discentes em torno das habilidades e competências a serem desenvolvidas e na perspectiva de que se cumpram os objetivos e metas dos componentes curriculares do currículo paulista. Os guias de aprendizagem devem prioritariamente ser feitos para os componentes da Base Nacional Comum. Ele é um recurso metodológico que se destina fundamentalmente a orientar com objetividade o processo de planejamento e desenvolvimento das atividades pedagógicas do professor. Professores e alunos estabelecem um compromisso em relação ao processo ensino-aprendizagem daquele componente, naquele bimestre, quando tudo isso é registrado. Então, é importante ressaltarmos a necessidade da clareza e da objetividade na construção desses guias. Por meio desse instrumento, os estudantes podem acompanhar o seu processo de ensino-aprendizagem, tanto do que está sendo ensinado ao longo do bimestre, quanto como o seu desempenho. E com isso, estabelece um compromisso com o seu processo e acaba estimulando, de certo modo, o seu protagonismo e a corresponsabilidade na busca dos resultados. Para a construção dos guias de aprendizagem, devemos nos embasar em dois documentos oficiais que são essenciais. O primeiro dele é o procedimento passo a passo, que traz informações sobre os guias da página 38 a 46. Também o modelo pedagógico e de gestão trata com mais especificidade os guias na página 34. Com base nesses dois documentos, foi elaborado também um modelo para a construção, que nós falaremos um pouco mais à frente. Quais são os objetivos dos guias de aprendizagem? O primeiro deles é orientar o processo de ensino-aprendizagem de cada componente curricular. Também para indicar as atividades que serão desenvolvidas. Também serve para contribuir com a formação do estudante protagonista e responsável pelo seu desempenho. Ele também mantém os alunos informados sobre o seu desenvolvimento no currículo. Os pais também entram em contato com as ações pedagógicas desenvolvidas pela escola e, além de sugerir atividades complementares e temas transversais. E quem são os responsáveis pela elaboração, monitoramento, validação? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Dentro dos componentes curriculares, o responsável é o professor, que planeja, executa e acompanha, monitorando também. Eles monitoram o desenvolvimento do currículo, os resultados e as dificuldades encontradas, podendo prever ações
para sanar essas dificuldades ou também ações alinhadas para que as metas previstas no plano de melhoria da escola sejam alcançadas. Nas áreas de conhecimento, aqui uma figura importante é o PCA, que vai validar esses guias, que vai acompanhar e monitorar. Na escola, o PCG e o diretor monitoram. E nas turmas, o líder de turma valida e acompanha. Os líderes são responsáveis pelo monitoramento da turma, tanto quanto o cumprimento daquilo que foi proposto. O resultado desse monitoramento sempre será discutido com o diretor, que vai alinhar essas ações corretivas com o PCG. O PCG, por sua vez, repassa essas orientações para os PCAs, que vai repassar também aos professores. Falaremos agora sobre 9 etapas muito importantes para o desenvolvimento dos guias de aprendizagem. Na primeira etapa, que é participar da formação sobre o guia de aprendizagem, tanto PCAs quanto PCGs devem estudar os materiais do currículo. Também devem estudar o caderno do professor, o caderno do aluno e o PPP dos guias. Esse vídeo formativo também é importante para que possam apoiar os professores na construção dos seus guias. Desta forma, tanto PCG quanto PCA e professores devem analisar também o plano de ação e o plano de melhoria da escola, quanto aos resultados e as metas a serem alcançadas. Com base nesse estudo, os professores devem ser orientados na elaboração de um guia que contenha as estratégias e as metodologias que sejam importantes para a melhoria desses indicadores e também para, consequentemente, o alcance das metas da escola. Na etapa 2, que é analisar o currículo, ela trata, então, de que o PCG e o PCA devem analisar o currículo para depois discutir princípios norteadores que estão relacionados ao contexto das aprendizagens. E pensar, como os estudantes de uma determinada turma aprendem. Quais são as estratégias que devem ser empregadas para contribuir na aprendizagem dos estudantes? Esses estudantes têm autonomia em sua aprendizagem? É importante que esse ensino ocorra de forma contextualizada, trazendo o mais próximo da realidade do estudante possível. Além disso, um outro foco que também deve valer como princípio é o protagonismo e o compromisso com a educação integral e o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes. Nesse momento, toda essa análise é muito significativa para a construção dos guias. Ainda com relação à etapa 2, os professores de uma mesma área, orientados pelos seus PCAs, estudam o currículo e relacionam as habilidades com os princípios norteadores. Durante esse processo de estudo, professores podem identificar pontos convergentes e complementares que existem entre os componentes curriculares de uma área, para poder então fazer um trabalho interdisciplinar, um trabalho complementar. Essa segunda etapa, PCG, PCA e diretor vão validar os pontos que foram norteadores neste estudo. Já na terceira parte,
e etapa nada mais é do que a própria elaboração dos guias. Neste ponto, vão preencher o documento com habilidades que foram tratadas anteriormente durante essa análise e esse estudo do currículo. Os professores devem validar seus guias com o PCA de cada área e os PCGs, os guias tanto dos PCAs que atuam como professores e também dos professores e de todos os componentes curriculares. Na etapa 4, que é definir indicadores e formas de monitoramento dos guias de aprendizagem, eles estão relacionados com a definição desses indicadores e o monitoramento dos guias. Então, esses indicadores podem ser definidos com base nas avaliações externas e internas, as quais seriam as estratégias para tirar, por exemplo, os alunos que estão abaixo do básico, passando para o básico. Então, esse poderia ser um indicador para o monitoramento de uma aprendizagem dos estudantes. Os indicadores estabelecidos devem ser validados tanto pelo diretor quanto pelo PCG. Então, até a 4ª etapa, desse PPP, nós temos o desenvolvimento do planejamento das ações que correspondem ao P do PDCA. Já a 5ª etapa, que é alinhar e validar os guias de aprendizagem, esse monitoramento do currículo, tanto com alunos e familiares, é muito importante. Nessa etapa, os guias são apresentados aos alunos de cada turma pelos professores e também é apresentado pelo diretor aos líderes de turma. Havendo sugestões tanto dos líderes de turma quanto dos demais estudantes, essas sugestões são passadas pelo diretor ao PCG, ao PCA e aos professores para as devidas adequações. Outro ponto importante para ressaltar na etapa 5 é que o diretor, com apoio do PCG, devem apresentar os guias também aos pais. E essa ação deve estar incluída na agenda da escola. A 6ª parte, ou etapa, vamos dizer assim, é executar e monitorar os guias de aprendizagem da escola. Então, cada professor coloca em prática as ações que foram previstas e monitoram suas metas de aprendizagem, se elas estão sendo atingidas por meio das avaliações. Os PCAs são responsáveis pelo monitoramento dos guias dos professores. O PCG e o diretor monitoram todos os guias de todos os professores e os líderes, por sua vez, monitoram os guias de sua turma. A etapa 6 corresponde ao do e ao check do PDCA. Na etapa 7, que é analisar os resultados do guia de aprendizagem, essa etapa é feita, então, uma análise dos impactos das aprendizagens por meio dos resultados das avaliações. O PCG também irá orientar os PCAs quanto às ações que devem ser replanejadas para que as metas da escola sejam atingidas. Já a etapa 8, que é analisar o impacto desses componentes na parte diversificada das disciplinas da Base Nacional, essa etapa tem como responsabilidade o PCG com o apoio dos PCAs. Ele deve cruzar indicadores de aprendizagem da parte diversificada com os indicadores de aprendizagem de desempenho das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular. O objetivo aqui
é traçar ações de como a disciplina da parte diversificada poderiam contribuir com o aumento de desempenho das disciplinas da Base Nacional Comum. Já na etapa 9, destina-se à discussão de metas que foram atingidas, portanto, da identificação dos erros, da execução das ações pontuais corretivas. Também a equipe pode identificar alguns pontos de atenção e registrar. Também disseminar as boas práticas empregadas para a melhoria da aprendizagem. Percebam que essas 9 etapas não são executadas ao mesmo tempo. Elas serão executadas ao longo do bimestre. Para esse início de bimestre, nós executaremos até a etapa 5, que está relacionada à definição dos indicadores e à construção dos guias de aprendizagem. Ao longo do bimestre, a etapa 6, que fala sobre o monitoramento, e então, ao final do bimestre, somente é que será feita a análise desses resultados e do impacto dos guias de aprendizagem, assim como as ações corretivas e os pontos de atenção devem ser ressaltados para um segundo bimestre. Lembrando que é muito importante que os guias de aprendizagem se tornem públicos. Os guias devem ficar disponíveis para a consulta de toda a comunidade escolar. Eles podem ficar nas redes sociais, eles podem ser mandados também por grupos de WhatsApp e Telegram, num site ou num blog da própria escola, também num Padlet ou num portfólio, né? O importante é que ele seja visível e que toda a comunidade tenha acesso aos guias de aprendizagem. Um outro ponto importante a ser ressaltado é a relação entre os guias de aprendizagem e os planos de trabalho. Uma pergunta bastante recorrente do programa de ensino integral é de que precisa fazer os guias também para os componentes da parte diversificada? Não. Apenas serão elaborados os guias para os componentes do currículo paulista. Para as disciplinas da parte diversificada, como orientação de estudos, projeto de vida, protagonismo juvenil, tecnologia, práticas experimentais, nós temos o plano de trabalho e para o componente eletiva, nós temos o plano de eletivas. Como eu havia citado no início da nossa formação, de acordo com os documentos oficiais, nós temos uma sugestão de modelo que a escola pode adaptar ou seguir, né, como está lá. Eu trouxe alguns recortes aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Então, de acordo com esse modelo, a gente coloca as informações básicas da escola, o professor, o componente, né, ano e série. Também colocamos a data, né, o bimestre e o ano, e depois colocamos uma justificativa onde a gente vai descrever a importância de se trabalhar com os objetos de conhecimento que foram elencados, né? Nesse caso, a gente vai descrever por que esses conteúdos são importantes, como que eles vão impactar na vida do estudante. É legal que a gente tenha essa clareza, né? Mostre a importância desse objeto de conhecimento. Também temos lá os objetivos.
qual é o objetivo, de que forma trabalharemos. Então, de uma maneira clara, direta, simples, né? Nós vamos elaborar a partir da leitura do currículo paulista, mas de uma maneira que qualquer pessoa que pegue o seu guia, ele entenda qual é o objetivo, o que você quer com aquilo. Aí, os objetos de conhecimento, que anteriormente eram chamados de conteúdos, se faz necessário apresentar os objetos de acordo com a base para as habilidades e competências do bimestre. Então, aqui a gente vai colocar os conteúdos antigos que hoje são chamados, né, nessa nova nomenclatura de objetos de conhecimento. Na situação de aprendizagem e habilidades, nós vamos colocar as habilidades que vão ser desenvolvidas no bimestre, de acordo com a matriz de habilidades e do organizador curricular que está lá no currículo paulista, né, na matriz de habilidades do currículo em ação também. Aí nós temos o campo das competências socioemocionais, dos temas transversais, que a gente não precisa colocar todos. Eu vou dizer alguns aqui para vocês, e é lógico, uns 2 ou 3 por bimestre, não é? Vamos elencar aqueles que, de fato, sejam mais necessários, depois de toda a análise que a gente fez, né? De tudo que a gente conversou. Então, nas competências socioemocionais, nós podemos colocar foco, persistência, responsabilidade, organização, determinação, autogestão, engajamento com o outro, iniciativa social, assertividade, entusiasmo, amabilidade, respeito, confiança, a empatia, a resiliência emocional, a tolerância, a autoconfiança, abertura ao novo, imaginação significativa, curiosidade para aprender. Então, de todas essas competências socioemocionais, nós podemos elencar alguma delas, 1, 2, que a gente queira focar mais nesse momento no bimestre. Dentro dos temas transversais, nós temos, de acordo com a BNCC, a educação ambiental, educação para o consumo e trabalho, educação financeira, educação fiscal, saúde, educação alimentar e nutricional, vida familiar e social, educação para o trânsito, educação e direitos humanos, direitos das crianças e adolescentes, processo de envelhecimento, o respeito e a valorização do idoso, a diversidade cultural, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Estratégias didáticas. Nas atividades autodidatas, os alunos apresentam autonomia para desenvolvê-las após a explicação do professor. Aqui a gente pode elencar várias atividades, né, para que o aluno possa mostrar essa autonomia. Nas didático-cooperativas, já envolve a resolução, né, de situações, problemas ou de algo que foi aprendido juntamente com os seus pares e também com a mediação do professor. Nas atividades complementares, a gente tem aí como objetivo o aprimoramento das habilidades e dos conteúdos trabalhados. Então, o próprio nome já está dizendo, né? Algo que complemente, que traga algo a mais, né? Para que isso seja aprimorado. E por fim, nós temos aí as referências, né, de todo esse material que nós passamos a vocês, e quaisquer dúvidas podem entrar em contato pelo e-mail da diretoria que forneceremos às escolas. Bons estudos e boa elaboração dos guias.
Um forte abraço da equipe da Diretoria de Ensino de Mojimirim.